Olá, amigos e amigas. Diácono Beto Apocalipse. Brescancin, da A Arquidiocese de esperança Maringá, vence. para o nosso 14ª 14º parte. vídeo-aula sobre o livro do Apocalipse. São 18. Estamos chegando lá. No encontro de hoje, nós vamos iniciar uma parte muito importante. Nós estamos dentro da ação de Deus e nós vamos perceber a ação de 3 anjos. Olhemos aqui na nossa estrutura. A gente já viu a apresentação do livro, a carta às 7 igrejas, as visões proféticas. Aí a gente já viu a primeira ação de Deus que liberta o seu povo, e estamos na segunda ação de Deus que julga os opressores. Dentro disso, nós já vimos o passado e o presente, quer dizer, aquilo que já aconteceu no passado, que eles viram que está acontecendo no presente, que é a luta entre a besta e o cordeiro, e os companheiros do cordeiro ajudando. Nós vamos agora entrar numa parte mais longa, tá? Divididos em 4 videoaulas. O 14º que nós estamos vendo, o 15º, o 16º e o 17º encontro. A gente agora vai olhar o futuro, o julgamento e condenação dos opressores, que vai do 14º capítulo até o 20º capítulo, aonde a gente vai observar a ação do quê? De 3 anjos, que vão anunciar o que vai acontecer. Então, toda essa parte vai estar sempre no anúncio do primeiro anjo, que é mais curtinho, do segundo anjo, que é um anúncio um pouco mais longo, e do terceiro anjo, que tem a derrota final, que também é um pouco mais curto. E aí, depois, o capítulo 21 e 22, no nosso 18º encontro, aonde nós finalizamos o livro. E aí a gente vai vendo o quê? Já está consumado. Agora é só ver o processo de como o bem, de como Deus vence o dragão. Sigamos juntos. Nós vamos agora fazer um comentário do capítulo 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, para que a gente possa entender isso, que vai ficar pelo 14º, 15º, 16º e 17º encontro. Comentário aos capítulos 14 a 20. Estamos nos aproximando da vitória final do Cordeiro. Vimos como o Império usou de sua ideologia e violência para tentar submeter as pequenas comunidades cristãs. Devemos ficar atentos, pois o conjunto destes capítulos está olhando para um desfecho futuro, apesar de começarem já. Em questão de tempo, Deus age diferente de nós. O tempo dele é Kairos e o nosso é Cronos, como já vimos no 7º encontro. Vimos que gradativamente o Cordeiro vence o dragão, mas ainda não aconteceu a derrota final. Mas o julgamento está começando, como veremos nos capítulos 14, 6 até o 20, no último versículo, 15. Fiquemos atentos, pois mesmo perdendo, o dragão do Império Romano ainda produzirá muito mal. A mensagem trazida pelos 7 selos e pelas trombetas pragas são complementadas pelo anúncio dos 3 anjos. Sigamos, cheio de esperança. Então, nós já vimos toda essa parte. Agora, a gente está no futuro, começando o capítulo 14 e 6, e nós vamos ver os 3 anjos que anunciam o que vai acontecer, que vai do capítulo 14, versículos 6 ao 13. E aí depois a gente continua na mensagem dos 3 anjos. Vamos agora fazer a leitura do texto bíblico. Os anjos anunciam a hora do julgamento. Vi depois outro anjo que voava no meio do céu, com um evangelho eterno para anunciar aos habitantes da terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Ele dizia em alta voz: temei a Deus e tributai-lhe glória, pois chegou a hora do seu julgamento. Adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes. Outro anjo, o segundo, continuou: caiu, caiu, Babilônia grande, a quem embebedou todas as nações com o vinho do furor. Outro anjo ainda, o terceiro, seguiu-os em alta voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a marca sobre a fronte ou a mão, esse também beberá o vinho do furor de Deus, derramado sem mistura na taça da sua ira. Será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. Os que adoram a besta e a sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome, nunca tem descanso, dia e noite. Nisso repousa a perseverança do santo, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ouvi então uma voz do céu dizendo: escreve, felizes os mortos, os que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, que descansem de suas fadigas,
pois suas obras os acompanham. Vamos agora explicar esses versículos que acabamos de ler. Versículo 6. Vi depois outro anjo que voava no meio do céu, com um evangelho eterno para anunciar aos habitantes da terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Vi depois. A mensagem dos justos junto ao Cordeiro é completada pelo anúncio trazido pelos 3 anjos, conforme nós explicamos. Outro anjo que voava no céu. Primeiro anjo está perto de Deus, como a águia do capítulo 8. Isso é importante, por quê? Porque nós estamos falando no nível do céu. Depois eles vão descer para a terra. Evangelho eterno. Ele traz boa notícia eterna, que nunca passará. Qual? A salvação. Versículo 7. Ele dizia em alta voz: temei a Deus e tributai-lhe glória, pois chegou a hora do seu julgamento. Adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes. Versículo 7. Fazia o anúncio do evangelho eterno e da chegada do julgamento, pois nada e ninguém pode barrar o plano de salvação de Deus. Versículo 8. O segundo continuou: caiu, caiu Babilônia, a grande, a que embebedou todas as nações com o vinho do furor. Caiu, caiu Babilônia, a grande. O segundo anjo diz que Roma, Babilônia, caiu. E perceba que o verbo está conjugado no passado, não é cairá ou está caindo. Caiu, já aconteceu. Agora só está acontecendo o desmoronamento. Ela já ruiu, só está fazendo ali os finalmente. Versículo 9. Outro anjo, ainda o terceiro, seguiu-os em alta voz. Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a marca sobre a fronte ou a mão, se alguém adora a besta que tem e recebe a marca na fronte ou na mão, está marcado pelos valores do Império Romano. A verdade da condenação é um aviso contínuo para a mudança de vida. Ou seja, se você aceitar aqueles valores de consumo, de poder, de não repartir, você não faz parte do anúncio do evangelho, você não aceita. Versículo 10. Esse também beberá o vinho do furor de Deus, derramado sem mistura na taça da sua ira. Será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Todo o versículo 10. Impossível acreditar na recompensa do céu sem acreditar na realidade do inferno, da distância e ausência de Deus, como uma dor muito grande. Versículo 11. A fumaça do seu tormento sobe pelo século do século. Os que adoram a besta e a sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome, nunca tem descanso, dia e noite. Versículo 11. Estamos dentro da mensagem do terceiro anjo. A fumaça do seu tormento, a nova realidade escatológica diante de Deus para aqueles que não ouviram os apelos da conversão. Ou seja, não vão descansar, não vão estar perto de Deus. A ausência de Deus é algo muito, muito ruim. Versículo 12. Nisto repousa a perseverança do santo, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Repousa a perseverança dos santos. Ouviram a voz, mudaram de vida, mantiveram-se fiéis e agora vão receber a recompensa eterna. Gente, nós temos que olhar para duas coisas muito importantes. Se no versículo 11 eles não têm descanso pela ausência de Deus, no versículo 12 os santos têm um descanso eterno junto de Deus. Olha que bacana. Tá? É o contraste. Sem descanso, tá? Longe de Deus. Com descanso, perto de Deus. Versículo 13. Ouvi então uma voz do céu dizendo: escreve, felizes os mortos, os que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, que descansem de suas fadigas, pois suas obras os acompanham. Felizes os mortos no Senhor. Temos a segunda bem-aventurança. A primeira foi lá no capítulo 1, versículo 3. Agora, somente no 14º capítulo, versículo 13, nós temos a segunda bem-aventurança. São 7. E ela fala o quê? Felizes os que morrem no Senhor, pois esta morte possibilita a vida eterna pela ressurreição. Ou seja, viveu toda a sua vida em Deus, morreu em Deus. E olha o que nós temos no versículo 11 e no 12. Quem morre em Deus vai para o descanso eterno. Quem não morre em Deus não tem descanso. Descansem de suas fadigas, pois suas obras os acompanham. Não apenas a fé, mas as boas obras que fizeram em nome da fé e do amor. Olha que legal. Ah, eu tenho fé. Não, eu tenho boas obras, porque minha fé me faz ser uma pessoa melhor, me faz mudar os conceitos do individualismo, do egocentrismo, do consumismo.
E assim a gente termina essa introdução e agora a gente começa a ver a ação dos 3 anjos. Primeiro, a gente já viu toda essa parte, nós estamos aqui na ação de Deus que julga os opressores, a gente já viu o passado e o presente, a gente está olhando o futuro, nós olhamos essa parte agora, que está aqui, os 3 anjos anunciam, agora a gente vai começar a olhar o quê? A realização do anúncio feito. Quando o primeiro anjo. Agora dos versículos 14 a 20 do 14º capítulo. Vamos fazer um comentário para introduzir esses versículos 14 a 20 desse 14º capítulo. Comentário ao capítulo 14, versículos de 14 a 20. Agora temos como que uma celebração antecipada pelo julgamento, e serão usadas 2 comparações conhecidas do povo para falar da mesma ideia de julgamento. A primeira, a colheita do trigo, começa no versículo 15, com os feixes cortados. E a segunda, a colheita de uva, a partir do versículo 18, com os cachos esmagados. Em Mateus capítulo 13 e lá no 34, temos o uso da colheita do trigo como símbolo do julgamento. Ou seja, era algo muito conhecido. Agora o julgamento começa a ser visto pelo que estão manchados pela ideologia da grande prostituta do Império Romano, que reagem com medo e pavor. A ceifa e a vindima das nações. Depois disso, olhei e havia uma nuvem branca, e sobre a nuvem branca alguém sentado, semelhante a um filho de homem, com uma coroa de ouro na cabeça e nas mãos uma foice afiada. Nisto, outro anjo saiu do templo, gritando em alta voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança tua foice e ceifa. Chegou a hora da ceifa, pois a seara da terra está madura. O que estava sentado na nuvem lançou então sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Nisto saiu do templo que está no céu outro anjo, também ele com uma foice afiada. E outro anjo que tem poder sobre o fogo saiu do altar e gritou em alta voz ao que segurava a foice afiada: lança a tua foice afiada e vindima os cachos da videira da terra, pois suas uvas amadureceram. O outro anjo lançou então sua foice afiada na terra e vindimou a videira da terra, lançando-a depois no grande lagar do furor de Deus. O lagar foi pisado fora da cidade, dele saiu sangue até chegar aos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. A explicação do versículo 14. Depois disso olhei, havia uma nuvem branca, e sobre a nuvem alguém sentado, semelhante a um filho de homem, com uma coroa de ouro na cabeça e nas mãos uma foice afiada. Sobre a nuvem alguém sentado, Jesus, no céu, com uma coroa de ouro na cabeça, símbolo de sua realeza e poder. Nas mãos uma foice afiada, sinal de que está pronto para fazer o julgamento divino. Versículo 15. Nisso outro anjo saiu do templo gritando em alta voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança tua foice e ceifa, chegou a hora da ceifa, pois a seara da terra está madura. Versículo 15. A hora chegou. Depois de muitos avisos e sinais, para as comunidades era sinal de alívio e de que a esperança fora recompensada, ou seja, tudo aquilo que eles fizeram estava recompensado. Agora haveria a possibilidade de um mundo novo, justo, junto de Deus. Versículo 16. O que estava sentado na nuvem lançou então sua foice sobre a terra e a terra foi ceifada. Estava sentado na nuvem e lançou então sua foice. Jesus começa o julgamento. A terra foi ceifada e o julgamento começa. Versículo 17. Nisso saiu do templo que está no céu outro anjo, também ele com uma foice afiada. O outro anjo, o céu está mobilizado e agindo sobre as ordens de Jesus. Quer dizer, todo o céu está ali seguindo aquilo que Jesus falou. Vamos ceifar. Versículo 18, e o outro anjo, que tem poder sobre o fogo, saiu do altar e gritou em alta voz ao que segurava a foice afiada: lança a tua foice afiada e vindima os cachos da videira, pois as uvas amadureceram. Outro anjo gritou: lança a tua foice afiada. Mais anjos aparecem para ajudar na ceifa, no julgamento. O anjo lançou então sua foice afiada na terra e vindimou a videira da terra, lançando-a depois no grande lagar do furor de Deus. Lagar é o tanque onde as uvas são pisadas. Uma comparação prática para o que vai acontecer com quem não aceitou o chamado de Jesus. O lagar foi pisado fora da cidade, e dele saiu sangue até chegar ao freio dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Dele saiu sangue até chegar aos freios dos cavalos. Algo muito forte, pois o freio dos cavalos fica na altura do nosso peito, está na boca do cavalo. Uma grande quantidade de sangue, ou seja, houve
uma violência muito grande nesse julgamento. 1.600 estádios. Um estádio, gente, tem 185 metros. Vezes 1.600, dá 296 mil metros. 296 quilômetros. Exagero próprio do estilo. Continuando, a gente já viu essa parte. Estamos na ação de Deus que julga os opressores. A gente está no futuro. Os 3 anjos que anunciam a realização do anúncio feito. A gente já viu o primeiro anjo. Agora a gente vai olhar o segundo anjo, que vai falar da queda da Babilônia. Se o primeiro fala da chegada do julgamento, o segundo vai falar que cai aquela que faz mal. Por quê? Porque nós temos que olhar que nós estamos aonde? No julgamento dos opressores. Quem que oprime? Então, quem oprime é Roma. Então, primeiro chega o julgamento e agora a queda daquela que fez tanto mal. E nós vamos fazer um comentário a toda essa ação desse anjo, né, para a gente entender melhor. O segundo anjo, vocês lembram, é aquele que é mais longo. O primeiro é curtinho, o segundo é maior, o terceiro também é mais curto. Então, esse vai do capítulo 15 até o 19:10. Comentário aos capítulos 15, 16, 17, 18 e 19. Vimos que o julgamento começou e a grande cidade, sede do grande império, está aos poucos ruindo. Esta parte tem 2 cantos de vitória, um no início e outro no final. O primeiro é o cântico de Moisés, que recorda a vitória do povo no Êxodo, tá? No capítulo 15, versículo de 1 a 4. E finaliza com o cântico de triunfo no céu, lá no capítulo 19. Então, o capítulo 15 começa com o cântico de Moisés, recordando o Êxodo, e termina no capítulo 19, versículos de 1 a 10, com o cântico de triunfo no céu. E aí depois a gente entra na parte final do livro, muito bonita. Depois do canto do Êxodo, tem as 7 pragas, totalidade, tá? Das 7 taças, que também significa totalidade. 7 e 7, 7 pragas e 7 taças. Cada uma delas trazendo um ponto de destruição do sistema opressor romano, que é chamado agora de Babilônia, que é anunciado assim: e o anjo derramou, né, e trazem dor e pânico àqueles que não aceitaram os tantos pedidos de conversão feitos por Jesus e testemunhos da igreja. Lembre-se que nós estamos na segunda ação de Deus que julga os opressores. É momento de dor dos não inscritos no livro da vida e vai abranger os capítulos, tá, 16, 17 e 18, toda essa parte. Nós estamos no 15, que começa com o cântico da vitória. Estamos perto do fim. As visões, exageros e dramaticidade visam mostrar em detalhe as etapas do julgamento. O contraste é forte, da alegria do santo à dor dos manchados pelos valores da grande prostituta, igual à nossa vida, cheia de dores e alegrias. Vamos agora à leitura. Capítulo 15. O cântico de Moisés e do Cordeiro. Vi ainda um outro sinal grande e maravilhoso no céu. 7 anjos com 7 pragas, as últimas, pois com estas o furor de Deus estará consumado. Vi também como que um mar de vidro misturado com fogo, e os que venceram a besta, sua imagem e o número de seu nome, estavam de pé sobre o mar de vidro e seguravam as cítaras de Deus, cantando o cântico de Moisés, o servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Teus caminhos são justos e verdadeiros, ó Rei das nações. Quem não temeria ao Senhor e não glorificaria o teu nome? Sim, só tu és santo. Todas as nações virão prostrar-se diante de ti, pois tuas justas decisões se tornaram manifestas. Vamos agora fazer a explicação desses 4 versículos. Explicação do versículo 1. E ainda um outro sinal grande e maravilhoso no céu. 7 anjos com 7 pragas, as últimas, pois com estas o furor de Deus estará consumado. Sinal grande e maravilhoso no céu. Os sinais anteriores, mesmo destruindo devagar o sistema opressor, eram temerários, causavam medo. Agora o sinal é maravilhoso. 7 anjos com 7 pragas, perfeição e totalidade do céu em ação. Ou seja, todo o céu está empenhado nessa ação. As últimas, as finais. Agora é o último ato antes da vitória final. Versículo 2. Vi também como que um mar de vidro misturado com fogo, e os que venceram a besta. Sua imagem e o número do seu nome estavam de pé sobre o mar de vidro e seguravam as cítaras de Deus. Mar de vidro misturado com fogo. Venceram a besta. Em 4:6 já se havia falado desse mar de vidro. Agora, novamente, em alusão à saída do Egito, somente os vencedores.
saída do Egito, gente, o êxodo, é a vitória sobre a escravidão. Agora, no Novo Testamento, é a vitória sobre a morte, a vitória sobre o mal, definitivamente vencido. Versículo 3, cantando o cântico de Moisés, o servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Teus caminhos são justos e verdadeiros, ó Rei das Nações. Quem não temeria, ó Senhor, e não glorificaria o teu nome? Sim, só tu és santo. Todas as nações virão prostrar-se diante de ti, pois tuas justas decisões se tornaram manifestas. Versículos 3 e 4 cantam parte do cântico de Moisés, usando outras partes do Antigo Testamento relacionadas ao poder grandioso de Deus. Esse é o... Agora nós vamos fazer uma leitura dos capítulos 5, 6, 7 e 8, tá? Onde nós vamos ver as 7 pragas das 7 taças. As 7 pragas das 7 taças. Depois disso, vi abrir-se o templo da tenda do testemunho que está no céu. E dele saíram 7 anjos com as 7 pragas. Estavam vestidos de linho puro, resplandecente, cingidos à altura do peito com cintos de ouro. Um dos 4 seres vivos entregou aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias do furor do Deus que vive pelos séculos dos séculos. O templo se encheu de fumaça por causa da glória de Deus e do seu poder, de modo que ninguém podia entrar no templo, até que estivessem consumadas as 7 pragas dos 7 anjos. A explicação. Versículo 5. Depois disso, vi abrir-se o templo da tenda do testemunho que está no céu. Vi abrir-se o templo da tenda do testemunho que está no céu. Normal, João, comparar o céu com a tenda da arca no deserto ou com o templo de Jerusalém. É o que ele está fazendo aqui. A tenda, o templo da tenda. Os dois juntos. Versículo 6. E deles saíram os 7 anjos com as 7 pragas. Estavam vestidos de linho puro, resplandecente, cingidos à altura do peito com cintos de ouro. Saíram os 7 anjos com as 7 pragas. Estavam junto de Deus para cumprir suas ordens. Vestidos de linho puro, vestido como os antigos sacerdotes para representar a conduta justa dos cristãos. Vão aparecer novamente lá no capítulo 19, versículo 8. Versículo 7. Um dos 4 seres vivos entregou aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias do furor de Deus que vive pelos séculos dos séculos. 4 seres vivos entregou aos 7 anjos personagens já vistos: o leão, o touro, o homem e a água, símbolo dos 4 evangelhos. Cheios do furor de Deus, queriam embriagar de dor e medo os não marcados. Não é fúria, gente. Deus não está... Ele só está fazendo a justiça. Gente, eu dei todas as possibilidades de vocês virem. Vocês não vieram, a decisão é de vocês. E as consequências também. Esse é o furor. Versículo 8. O templo se encheu de fumaça por causa da glória de Deus e do seu poder, de modo que ninguém podia entrar no templo, até que estivessem consumadas as 7 pragas dos 7 anjos. O templo se encheu de fumaça. Comum às teofanias termos fumaça, raio, trovões, relâmpago, coisas das quais os homens não têm controle. Ninguém podia entrar no templo. A hora da misericórdia passou. Ou seja, até aqui, gente, ainda Deus chamava as pessoas. Agora o tempo esgotou-se. Quem veio, veio. Quem se converteu, converteu. Quem não se converteu, não há mais tempo. É o caso nosso. Nós temos todo o tempo de conversão enquanto temos vida. Depois da vida, aí é só a misericórdia de Deus. E aqui fala o quê? O tempo da misericórdia passou. E assim a gente termina esse nosso 14º encontro, aonde a gente começa a ver essa parte final de todo o processo que o livro... Parece que o mal estava ganhando, agora o bem vem e começa a destruir todo o mal através do anúncio dos anjos. Isso é muito bonito e nos enche de esperança. Por quê? Porque mesmo às vezes as coisas estando difíceis, nós temos que olhar lá na frente. Nós, se olharmos aqui, podemos desanimar. Quando olhamos lá na frente e vemos que temos a promessa de Deus, nunca nos desanimamos. Sempre estamos fortes, firmes e cheios de alegria. Vamos juntos para o 15º encontro.